A Dívida Impagável de Zé Raimundo. Olha, isso aqui não é só o título de uma história, não. É a crônica de uma vida inteira marcada por um erro lá da infância. A gente vai mergulhar fundo numa trama que envolve fé, desrespeito e uma conta que, pelo jeito, nunca foi fechada. E para começar, a gente já parte de uma frase que arrepia. Os espíritos não esquecem. É essa ideia, sabe? De que existe uma memória que vai além da nossa. Uma conta que não prescreve. É isso que está no coração de tudo que a gente vai desvendar agora. Então vamos lá. Parte 1. O guardião da loja. Para a gente entender essa dívida, primeiro a gente precisa conhecer quem é o credor, né? E claro, o lugar onde tudo começou. Um ambiente assim bem carregado de misticismo. Vamos voltar no tempo. A gente está em 1980, no coração de Belém do Pará. Tenta imaginar a cena. Aquele calor úmido, sabe? E os cheiros. Os cheiros fortes do mercado ver-o-peso. É cheiro de peixe, de erva, de incenso, tudo misturado no ar. É nesse cenário que a nossa história começa. E bem ali no centro do mercado ficava uma pequena loja de umbanda. O dono era o seu Nenê, um senhor de idade, cego de um olho que cuidava de tudo. E olha, a loja não era um comércio qualquer, era quase um santuário, um lugar onde a fé e o mistério andavam de mãos dadas, e cada estátua ali dentro não era só um objeto, era tratada como uma presença de verdade. E na entrada da loja uma figura se destacava, Zé Raimundo. Para quem passava na rua, talvez parecesse só uma estátua de gesso, mas para o seu Nenê e os frequentadores, não. Ele era uma presença real, um guardião espiritual posicionado ali para proteger aquele lugar sagrado. Ele era, em essência, um símbolo de poder espiritual, o guardião da loja, uma sentinela sagrada com a função de zelar por todos que entravam ali. E foi justamente essa santidade que seria violada, dando início a tudo. Parte 2. O roubo da criança. Agora, a história toma um rumo mais sombrio, um ato de desrespeito que desencadearia uma vida inteira de consequências. 10 anos de idade. Essa era a idade de Heraldo Carneiro quando tudo começou. Um menino crescendo ali, ao lado do sagrado, mas talvez sem entender a profundidade daquilo. A transgressão à primeira vista parece coisa de criança. Heraldo se aproximava da estátua e, na moita, pegava as moedas deixadas como oferenda aos pés de Zé Raimundo. Mas o ponto crucial aqui é a repetição. Não foi um erro de uma vez só. Virou um hábito, uma profanação contínua. E na visão daquele lugar, na cosmologia da loja, cada moeda roubada não era só um trocado. Significava o acúmulo de uma dívida espiritual. Uma conta que, segundo a crença, cedo ou tarde seria cobrada. Parte 3. O preço do fogo. Anos se passam, mas a dívida não é esquecida. E a primeira e mais trágica parcela dessa cobrança estava prestes a acontecer. A consequência desse ato lançou uma sombra que durou décadas na vida de Heraldo. O que começou com moedas roubadas em 1980, escalou para uma tragédia familiar em 1985 e, de certa forma, continua a assombrá-lo até hoje. 5 anos depois, em 1985, a tragédia acontece. Um incêndio devastador consome a loja. A causa aparente? Uma vela esquecida perto da estátua de Zé Raimundo. A loja foi reduzida a cinzas, a estátua foi danificada pelo fogo e, no meio do caos, uma vida foi perdida. O irmão de Heraldo morreu no incêndio. Para Heraldo, não havia dúvida. Aquilo não foi um mero acidente. De jeito nenhum. Foi uma punição, uma sentença, vinda do mundo espiritual pela profanação que ele havia cometido anos antes. A culpa, então, se instalou de forma permanente. Parte 4. Uma vida assombrada. O fogo se apagou, mas as chamas da culpa continuaram a queimar dentro dele. Vamos ver agora como essa dívida moldou o resto da vida de Heraldo. Hoje em dia, a vida de Heraldo lá em Colares é modesta. Ele trabalha como mototaxista, recebe um auxílio do governo. Mas o verdadeiro custo não é o financeiro. O peso do passado se manifesta em pesadelos constantes e uma culpa que o consome diariamente. E aqui a gente viu uma transformação psicológica muito forte. A figura de Zé Raimundo, que um dia foi um protetor sagrado, nos pesadelos dele se tornou um demônio. É talvez a única forma que a mente dele encontrou para lidar com o tormento, transformar o credor espiritual em uma entidade puramente maligna. Em uma tentativa de se proteger, de lutar contra essa assombração, Heraldo se converteu à fé evangélica. É uma mudança que funciona como um escudo, uma tentativa desesperada de cortar os laços com o passado e com a entidade que, segundo ele, ainda o persegue.
E assim chegamos ao presente, a ideia de que mesmo após décadas, certas contas ainda podem estar em aberto. Parte 5. A dívida impagável. Chegamos a 2025. Décadas se passaram desde o simples ato de roubar moedas. Foram décadas marcadas pela culpa, por pesadelos, pela tragédia. E a dívida, na mente de Heraldo, continua sem ser paga. E no final, a grande questão permanece. O que realmente moldou o destino de Heraldo? Foi um simples erro de infância, amplificado pelo peso da culpa e pela coincidência trágica? Ou ele de fato carrega uma maldição espiritual por sua transgressão? No fim das contas, a história de Heraldo Carneiro serve como um aviso atemporal. Tenha respeito por aquilo que não compreende, seja no plano espiritual ou no psicológico, porque as consequências, acredite nelas ou não, com o tempo, elas sempre cobram seu preço.